Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região oeste do estado do Paraná, para acompanhar como é que está a situação e o monitoramento das cigarrinhas e do enfezamento do milho, uma situação que vem preocupando os produtores do estado e vem tirando produtividade nas últimas safras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário no momento lá na região, é o Anderson Lemisca, ele que é fiscal agropecuário da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Anderson, é um prazer tê-lo aqui novamente no Notícias Agrícolas. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para nós estar conversando aí sobre esse importante tema. Anderson, os trabalhos de monitoramento das cigarrinhas já começaram aí por vocês da ADAPAR, inclusive já levando em conta essa safra de verão. Conta pra gente primeiro como é que está essa situação até esse momento, como é que foi esse monitoramento até este período aqui pensando nessa safra de verão 22-23. A ADAPAR ela iniciou o trabalho de monitoramento nessas 22 unidades regionais da ADAPAR distribuídas pelo estado. Então, nós temos diversos cenários de cultivo de milho, né? Regiões com predominância de milho, do cultivo do milho safra. Então, nós começamos nosso trabalho no mês de setembro, no início do mês de setembro, e agora estamos continuando e vai seguir para o milho safrinha também. Aqui na nossa regional oeste, é uma das regionais da ADAPAR que foi feito o monitoramento, então a gente já acompanhou um pouquinho antes os nossos monitoramentos, ali em torno de 60 a 70 dias após a colheita do milho safrinha. Nesse período, a gente instalou algumas armadilhas, alguns cenários, principalmente situações que o agricultor, o produtor rural nos passou, da presença de cigarrinha, por exemplo, em pastagem, na vegetação nativa, na área de pousio do milho, na interseção entre milho, a vegetação nativa e a área de milho, e nós estamos conduzindo esse monitoramento até o presente momento. E aí, Anderson, pensando na safrinha do ano passado, né, a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, na nossa programação, muita reclamação, muito relato de enfezamento nas lavouras, até áreas que teriam um potencial bom com o clima que teve no ano passado para ter produtividade, não tiveram por conta desses enfezamentos. É isso que vocês identificaram também aí na ADAPAR? Essa última safra de 2022 foi muito afetada pelas cigarrinhas? No ano de 2022, a gente andou fazendo os nossos monitoramentos, nosso acompanhamento das lavouras a nível de campo. Então, já ali no mês de abril, antes mesmo do período reprodutivo, tinha algumas áreas que a gente percebia já os sintomas típicos dos enfezamentos, né? Principalmente aquelas folhas avermelhadas, as espigas mal formadas, né? Então, ano passado, no mês de junho, maio, junho ali, a gente teve rodando as áreas com os pesquisadores de entomologia e fitopatologia da Embrapa Milho e Sorgo para fazer essas avaliações. E, de fato, tinha áreas específicas, materiais específicos que ano retrasado, perdão, se desenvolveram muito bem e nesse ano tiveram um baixo desempenho, muito em função do ataque das cigarrinhas do milho. E aí, Anderson, diante desse cenário, né, o que o produtor precisa fazer já nesse momento? Né? A gente está aí prestes a começar ainda a colheita da soja, depois já vai emendar os trabalhos de plantio da safrinha de milho, o produtor já precisa se preocupar com essa questão de cigarrinha já nesse momento, né? Exato, a gente já percebe que desde 2019, quando os enfesamentos entraram aqui na nossa região, era um assunto muito novo, ninguém desconhecia o patógeno. Aí, em 2019, a Embrapa teve aqui na nossa região, fez a detecção e comprovação, né, que eram os ataques dos enfesamentos e a transmissão via cigarrinha. A partir de lá para cá, o setor produtivo ele evoluiu bastante, principalmente na disponibilidade de materiais tolerantes, né? A eliminação do milho voluntário esse ano, o milho tiguera, ele é um dos fatores de multiplicação de cigarrinha durante a entre-safra, né? Então a gente percebeu que os agricultores estão fazendo um bom controle, embora tenha escapado algumas plantas, principalmente agora
no final do mês de dezembro, agora início de janeiro, e essas plantas elas são mais jovens do que as plantas comerciais, né? As plantas comerciais agora, nesse período, nós já estamos aí quase no final do ciclo, o pessoal que está fazendo a silagem já está colhendo milho para silagem, e daqui 30 dias o pessoal do milho grão vai colher as lavouras de milho grão. Então a gente teve, nos nossos monitoramentos da DAPAR, a gente conseguiu visualizar muito, muito bem isso, né? Lá no mês de setembro houve uma queda abrupta, né? Se vocês puderem colocar o monitoramento de Marechal da região de Toledo aqui na tela, com a gente explicando. Então, a gente observa lá no mês de agosto, no final do mês de agosto, as nossas armadilhas capturaram 3.500 cigarrinhas, chegando em setembro ali, com quase 5.000 cigarrinhas, né? Aí ocorre uma queda abrupta ali no mês de setembro e essa população fica baixíssima ali durante o início da safra, do cultivo do milho safra, e ela vai baixa ali até no mês de dezembro. Quando chega no mês de dezembro, provavelmente as temperaturas melhores, né? Aumenta, favorece a atividade biológica do inseto, da cigarrinha. Aí começamos novamente a aumentar a população de cigarrinha. Isso nós estamos falando de armadilhas que foram instaladas dentro do milho safra. Porque assim, a cigarrinha do milho ela se multiplica tanto em milho tiguera quanto no milho comercial. Como o milho tiguera agora, nesse momento, ele está mais jovem, tem uma grande multiplicação de cigarrinha. A cigarrinha tem uma preferência por esse tipo de planta. Então agora a gente começa a ver um aumento na população de cigarrinha. E esse monitoramento da DAPAR, ele é justamente para auxiliar o agricultor, o profissional da agronomia na tomada de decisão, tá? Ele consegue visualizar a flutuação populacional, então está aumentando. A tendência, a gente já tem umas informações prévias que quando começam os manejos dos inseticidas nas lavouras, começam a ter a queda da população de cigarrinha ali no mês de fevereiro, março em diante. Então o agricultor, ele já está fazendo a sua ação prévia do manejo da cigarrinha no milho safrinha, eliminando o milho tiguera, que já é uma ação que reduz a população de cigarrinha. Ele já escolheu o material tolerante, os materiais que ele vai utilizar na sua área, e agora ele vai colher a soja e vai iniciar a semeadura do milho, né? Então, os monitoramentos, principalmente nessas fases iniciais da cultura do milho, é extremamente importante se fazer o manejo, porque é ali que o inóculo dos enfesamentos é instalado na planta, que vai se expressar lá no reprodutivo, com todos os sintomas que a maioria já conhece. E aí, Anderson, eu vou até pedir para o Christian colocar aqui para a gente de novo o gráfico para a gente visualizar mais uma vez. A gente já pode ver, então, uma elevação dessa população das cigarrinhas já nesse último mês de dezembro, o que mostra que o produtor precisa mesmo ficar atento, porque as cigarrinhas estão por aí nesse momento aí no estado, né? Exatamente. Chega agora esse mês mês de dezembro, mês passado e agora mês de janeiro, a temperatura eleva muito, a umidade eleva muito, né? Então, o ciclo biológico da cigarrinha, ele acelera também juntamente com isso, né? Então, esses monitoramentos que nós estamos fazendo aqui, ele ajuda muito o agricultor a ter a noção de como que a cigarrinha se comporta no campo. E Anderson, pensando nas demais situações que o produtor precisa ficar atento, né? Você já destacou aí essa situação do controle do milho tiguera, a escolha dos materiais resistentes, uma vez semeada essa próxima safra que o produtor deve fazer aí no próximo mês. O que ele precisa ficar atento, quais são os pontos principais de atenção para ele no decorrer da temporada de safra? Exatamente. Agora, o próximo passo que a gente espera é que ocorra uma janela de semeadura bem curta. Em 2021, por exemplo, a janela de semeadura foi de 30 dias, 35 dias, né? E no mês passado foi uma janela mais comprida, em torno de quase 60 dias. Então, quando a gente tem plantas em diferentes estágios, é complicado o manejo, né? Então, o próximo passo agora para o mês de janeiro e fevereiro é a concentração da semeadura. Eu acredito que esse ano de 2023 vai ser possível, porque houve uma janela de semeadura da soja muito enxuta, então é possível que se colha de uma forma mais rápida e a gente entre com as semeaduras de uma forma homogênea e com isso gera os controles regionalizados que o pessoal comenta, né? Que vários agricultores utilizando os inseticidas e a cigarrinha ela tem uma menor disseminação, digamos assim, porque quando o milho tem milhos em diferentes fases, ela vai migrando.
do milho mais velho para o milho mais novo, né? E também é muito importante a questão do monitoramento da cigarrinha. Aqui em Marechal Cândido Rondon, o setor produtivo está se organizando agora para essa safrinha do milho de 2023. Então, nós temos aí os setores representativos dos agricultores, instituições de fomento e ensino superior, as instituições públicas e privadas, assistência técnica, agronômica, né? E nós, da Defesa Agropecuária, nós estamos lançando aqui em Marechal Cândido Rondon o Alerta Cigarrinha. É uma iniciativa de uma demanda necessária para os agricultores. Serão distribuídas quase 70 armadilhas dentro de 7 regiões aqui em Marechal Cândido Rondon. Essas armadilhas serão instaladas ainda na semana que vem, antes da semeadura do milho, né? Então a gente já quer pegar as populações chegando no campo antecipadamente. E nós vamos percorrer com esse monitoramento por 16 semanas, o que vai chegar próximo ao início do reprodutivo, quando lá já não tem tanto problema de danos por enfesamento. Nas fases iniciais da cultura, principalmente na germinação até V4, a gente pretende fazer algumas coletas de cigarrinha, para verificar se elas estão ou não contaminadas. E semanalmente a gente vai disponibilizar para o agricultor, para o produtor rural e também para o profissional da agronomia, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, esses boletins semanais serão hospedados em um site, as pessoas poderão consultar lá e ver como é que está na região. A nossa ideia é fazer análise por armadilha, por região e no município todo. E isso é tentar ajudar aí o agricultor na tomada de decisão, se possível reduzir a utilização de inseticida, que aumentou muito nos últimos anos, né? Praticamente 6, 7 vezes a mais a utilização de inseticida. Então, se não for possível reduzir a aplicação de inseticida, ao menos posicionar no momento correto. E com isso, a gente pretende melhorar aí o controle da cigarrinha do milho e diminuir os danos pelos enfesamentos. E Anderson, você tocou num outro ponto importante agora há pouco, nessa questão do manejo regionalizado, né? Não adianta o produtor fazer tudo bem feito na propriedade dele se o vizinho também não fizer esse acompanhamento, né? Precisa de uma ação conjunta ali de todos os produtores da região. Exatamente. Eu costumo dizer que a cigarrinha do milho, ela não respeita divisa entre propriedades e entre municípios, né? Então, é extremamente importante que esse manejo seja regionalizado para ir controlando de uma forma sustentável a cigarrinha do milho. Agora, uma coisa que a gente sentia muita falta é de resultados de monitoramento de cigarrinha quase em tempo real. Então, o agricultor, às vezes, aplicava 5, 6, até 7 aplicações de inseticida na área, sem saber se lá tinha cigarrinha ou não, né? Então, os monitoramentos que vão ajudar muito o agricultor. Porque, veja, o agricultor ele já vai estar trabalhando com material tolerante. Ele escolheu um híbrido tolerante. Ele já vai fazer os tratamentos iniciais ali para controle das lagartas, dos percevejos, da trips, das pragas iniciais. E também é importante que ele monitore a cigarrinha, né? Ano passado, nós estávamos em algumas áreas com o pessoal da Embrapa, a gente chegava lá na área, o agricultor com material tolerante aplicava 5, 6 aplicações de inseticidas, e tinha dano, né? Então, o que aconteceu nessa área? Será que o agricultor entrou atrasado, entrou errado, fez a aplicação mais tardia, quando a inoculação das cigarrinhas já foi antecipada? Então, esse monitoramento, o alerta cigarrinha aqui de Marechal Cândido Rondon, pretende auxiliar aí o agricultor, produtor rural na tomada de decisão. E se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente pretende estender esse alerta cigarrinha para todo o oeste do Paraná. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse atual momento da situação das cigarrinhas aí na região oeste do Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar junto aí, conversando com o produtor rural, né? É importante a gente estar aqui na nossa regional de Toledo. A cultura do milho é extremamente importante. Nós temos aí a produção de 55% do pescado de tilápia do Paraná, 51% do rebanho suíno está aqui, 20% do rebanho de corte. Então temos uma bovinicultura leiteira extremamente expressiva aqui, né? São
171 mil animais que estão aqui na nossa região. Então, o milho é extremamente importante para fazer a ração. Até recentemente teve uma live aí no Notícias Agrícolas com as 4 maiores cooperativas aí demonstrando a preocupação que temos com os enfesamentos. E a ação ela tem que ser coletiva, individualmente. A gente já percebeu que individualmente não a cigarrinha não é que nem controlar o percevejo, que se fez controle da tua propriedade ou do vizinho, tá, tanto faz. A cigarrinha não, ou a gente faz um manejo conjunto, coletivo, temos que entender melhor a biologia da praga, entender quando que ela vai entrar, quando que ela sai, se ela está contaminada ou não está contaminada, em que fase o milho está, se o material tem tolerância. Isso tudo a gente vai traduzir numa boa produtividade do milho, e isso com certeza repercute muito nas cadeias produtivas, da cadeia de produção animal, né? Aqui, se faltar milho, a gente tem que importar milho do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, de outros estados, então acaba encarecendo. Então, o manejo dos enfesamentos ele é coletivo, e se tudo der certo nessa safra em 2023, se chover bem, nós conseguir fazer um calendário de semeadura mais compacto, monitoramento, esse trabalho de monitoramento nosso vai ajudar bastante aí ao agricultor produzir cada vez mais. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o monitoramento de vocês nas cigarrinhas do milho ao longo dessa segunda safra e esperando com números controlados para o produtor aí do Paraná. Anderson, um abraço e até a próxima. Até mais. O Anderson Leminska, ele que é fiscal agropecuário da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de monitoramento da cigarrinha do milho já neste momento na região oeste do Paraná. E aí o Anderson trazendo um destaque importante, os trabalhos de monitoramento da ADAPAR já indicando um aumento na população de cigarrinhas a partir do mês de dezembro. Isso o Anderson explicando a mudança nos desenvolvimentos climáticos, temperaturas mais quentes, mais úmidas, dando uma condição melhor para a presença das cigarrinhas naqueles milhos tiguera, naqueles milhos de primeira safra. Então o produtor paranaense precisa iniciar a sua segunda safra de milho bastante atento a essa questão da cigarrinha. Esses trabalhos de plantio devem acontecer aí no próximo mês, durante o mês de fevereiro. Então, o primeiro passo já é escolher híbridos mais resistentes, fazer esse controle dos milhos tiguera, tentar concentrar essa janela de plantio o mais curto possível e, a partir daí, ir realizando os seus monitoramentos, as suas aplicações, para tentar diminuir um pouco os impactos dessa praga nas lavouras, que no ano passado, na segunda safra de 2022, prejudicou muito a produtividade do milho paranaense. Na safrinha a gente acompanhou bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.